Em Nanatsu no Taizai e Mukushiroko no Yonkishi, 6 clãs lutaram por uma grande guerra santa no passado, mudando para sempre seus próprios destinos e do mundo ao qual pertencem. Agora, 3.000 anos depois dessa grande guerra que ocorreu, a obra de Nanatsu no Taizai e Mukushiroko no Yonkishi nos mostra como essas raças coabitam na Britânia, até porque cada raça de Nanatsu possui suas próprias peculiaridades, como suas diferentes aparências e seus próprios poderes. Então, nesse vídeo, junto conheceremos então todas as raças e clãs de Nanatsu no Taizai e Mukushiroko no Yonkishi. Mas antes de mais nada, eu conto muito com seu likezão, já sabe, né? Só o cruel no like, pois isso ajuda demais. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece em Nanatsu no Taizai e Mukushiroko no Yonkishi, eu lhe convido a fazer parte do canal. Então se inscreva aí embaixo e ative o sino das notificações. Agora, com tudo isso feito, vamos conhecer todas as raças e clãs de Nanatsu no Taizai e Mukushiroko no Yonkishi. Então a primeira raça que temos são os humanos, que são a raça mais comum de toda a Britânia. Os humanos são a raça mais populosa da Britânia, possuindo o maior número de terrenos e de casas. Isso acontece pois, após a Guerra Santa, que aconteceu há muito tempo atrás na história, as outras raças sofreram meio que um declínio, onde, em outras palavras, a maioria foi de arrasta para cima. Isso então permitiu que os seres humanos pudessem se estabelecer em diversas vilas e reinos para se protegerem. Normalmente vistos como uma raça fraca pelo restante das raças, os humanos têm uma duração de vida relativamente pequena, corpos frágeis e nada de habilidades mágicas, pelo menos a maioria. Por isso, de forma a se equipararem aos outros clãs, houve uma tentativa de desenvolvimento de magia, só que a humanidade não estava nem um pouco pronta para usá-la, e passou então a serem protegidos pelos Cavaleiros Sagrados, um grupo de guerreiros poderosíssimos treinados com magia. Sozinhos, esses humanos conseguem dizimar exércitos inteiros com seus conhecimentos mágicos e excepcionais treinos físicos. Os seres humanos são extremamente diversos em tamanho e também em suas aparências. A maioria deles tem em média de 1 a 2 metros de altura, mas há muitos outros que são mais altos que o normal. Também existem humanos com características únicas. Os humanos normalmente não possuem uma característica física especial como as outras raças. Eles não possuem nenhum tipo de poder especial. No entanto, os humanos são os mais ativos de qualquer raça na política, em pesquisa científica e em desenvolvimento, criando qualquer tipo de arma possível e outras ferramentas que aumentam a sua força. O membro mais forte desta raça, se você não sabe, é o Escanor. O cara literalmente quebrou os paradigmas de um humano comum e recebeu a graça divina das deusas. Então é louco pensar que o Escanor é apenas um humano comum, mas que tem um poder virtualmente invencível, já que ele recebeu a graça Sunshine, que pertencia a Mael. O próximo clã que temos que falar aqui é o clã dos gigantes. O clã dos gigantes foi a primeira das 5 raças a aparecer na Britânia, e entre eles suas proezas de luta e espírito é dito serem incomparáveis com qualquer outra raça. Suas sociedades são conduzidas por grandes chefes e guerreiros. De acordo com os mitos, Dolor era um ancestral altamente respeitado do clã dos gigantes, tendo desenvolvido uma dança sagrada com profundas ligações com a natureza e também com a terra. 3.000 anos atrás, o clã dos gigantes, aliado com o clã das deusas, clã das fadas e os seres humanos, lutaram contra o clã dos demônios e venceu com o caixão de Eternal Darkness para selar os demônios derrotados em seu reino. Os gigantes foram então para a batalha e foram muitas vezes contratados por seres humanos de diferentes reinos para fornecer-lhes então as batalhas para lutar como mercenários. Como resultado, entanto, o clã dos gigantes está morrendo lentamente devido a mortes que acontecem por aí, e a estatura deste clã não muda muito dos humanos. Eles basicamente, como eu falei, são humanos normais, só que com tamanhos extremamente maiores. Alguns membros do clã dos gigantes podem alcançar de 15 a 30 metros de altura. Seu modo de se vestir é semelhante também aos bárbaros que vivem no norte do país. Como todas as outras raças, exceto os seres humanos, eles são conhecidos por suas extensões de vida longa, podendo então viver por mais de 200 anos tranquilamente. Devido à sua ligação à terra, eles são capazes de fazer basicamente o que quiserem com ela, e essa habilidade é passada de geração em geração e se chama criação. Essa habilidade permite aos gigantes tocarem no chão e criarem praticamente tudo que tem a ver com a natureza. Eles podem criar desde plantas a espinhos e até mesmo a pura areia movediça. Obviamente a membra mais forte do clã dos gigantes é a Diane. A membro dos 7 pecados capitais é extremamente poderosa e possui todas as habilidades naturais
naturais de um gigante. Ela tem desde o poder de criação que todos eles possuem, até mesmo a dança dos gigantes, uma dança que poucos gigantes são capazes de utilizar na história. Uma curiosidade aqui é que os gigantes normalmente escolhem os seus líderes por meio de uma competição de luta, onde o vencedor obviamente acaba se tornando o líder do clã. Agora temos o clã mais famoso de Nanatsu no Taizai e o maior de todos, exceto os seres humanos, que no caso é o clã das fadas. Após a Guerra Santa, as fadas voltaram a viver em paz na floresta delas, onde protegiam a fonte da juventude. Porém, seu lar acabou sendo destruído por um demônio que escapará ao auxílio forçado pelo final da guerra. Sozinhas e sem abrigo, o clã esperou vários anos até ver sua floresta normalmente restaurada sozinha, embora sintam alguns preconceitos relativamente às outras raças, especificamente aqui por não as entenderem bem. As fadas são generosas e amistosas. Sua aparência é infantil, pois elas nunca envelhecem e possuem asas e orelhas pontiagudas. Infelizmente, os humanos acreditam que essas asas contêm propriedades medicinais extremamente fortes. E se você acha que existe mercado negro só na vida real, saiba que você está bem errado, pois em Nanatsu no Taizai, as fadas são constantemente perseguidas pelos seres humanos que fazem parte do mercado negro. Tudo isso para roubarem suas asas para usá-las como ervas medicinais. Sua longevidade pode atingir entre 1000 a 1500 anos, ou seja, é muito louco isso aqui, não envelhecendo nem sofrendo de qualquer doença. Além disso, mesmo após a sua morte, seus corpos não decompõem. As fadas são conhecidas por serem uma raça muito poderosa, principalmente King e Hebron, que são tão fortes quanto um grande cavaleiro sagrado. Sua magia está ligada à mais pura criação da árvore sagrada, e de certa forma, as suas asas, uma vez que as asas de uma fada crescem em maturidade, o poder de uma fada atinge as alturas maiores. E como eu falei anteriormente, o membro mais forte do clã é o King, que é conhecido por ser o rei das fadas e o líder absoluto delas. Já sua irmã, a Elaine, também era uma das mais poderosas também. E atualmente, Mukushiroko no Yonkichi, o filho do banco a Elaine, também herdou várias habilidades do clã das fadas. Lancelot, quem sabe, pode se firmar na história de Mukushiroko no Yonkichi como um membro mais forte do clã das fadas, visto seu enorme potencial, combatendo até mesmo o vilão mais forte que já apareceu até agora na história, o poderoso Rei Arthur Pendragon. De qualquer forma, o clã das fadas é um dos mais importantes para a história de Nanatsu no Taizai e a continuação dela, Mukushiroko no Yonkichi. Agora temos o clã mais poderoso de toda a história, o clã dos demônios. O clã dos demônios é considerado o mais forte de todos, tendo confrontado diretamente o clã das deusas na Guerra Santa. Porém, mesmo com a ajuda de seu grupo de elite de guerreiros, os 10 mandamentos, os demônios acabaram derrotados e selados no caixão das trevas eternas. Alguns membros conseguiram escapar, passando então os próximos anos tentando quebrar o máximo possível de seu clã. Milhares de anos atrás, eles frequentemente tinham conflitos com o clã das deusas. No entanto, por terem habilidades equivalentes, foi criado um equilíbrio provisório. Em algum momento, houve um tratado entre os dois clãs. No entanto, ele foi quebrado pelo clã das deusas, que matavam várias mulheres e crianças que haviam sido tomadas como prisioneiros de guerra. Há 3000 anos atrás, o clã dos demônios travou uma grande guerra santa contra a Estigma, um grupinho formado ali pelo clã das deusas, clã dos gigantes e clã das fadas, fora os humanos. Essa guerra foi nomeada como a Guerra Santa. Essa guerra iniciou quando Meliodas, o filho primogênito do rei demônio e líder dos 10 mandamentos, traiu seu clã, matando 2 membros do grupo. As deusas se aproveitaram do momento para atacar o clã dos demônios e extinguiram os demais a fazerem o mesmo. Durante a guerra, eles se aliaram aos vampiros, tornando-os então os seus subordinados. No entanto, o rei dos vampiros planejou uma rebelião, mas acabou falhando. Zeldris foi escolhido para executá-los, mas preferiu selá-los em um antigo sarcófago por causa de seu amor por Gilda. Eles então eventualmente foram derrotados e, através do sacrifício dos corpos físicos dos membros do clã das deusas, foram selados no caixão da escuridão eterna, enquanto seu líder, o rei demônio, foi selado de um modo desconhecido no purgatório. No entanto, apesar de seu selamento, alguns demônios conseguiram escapar ou evitar o selo, como um demônio vermelho, um demônio cinza, que tentaram encontrar uma maneira de quebrar o selo e ressuscitar seu clã para que pudessem assumir a Britânia novamente. Após a derrota de Hendrickson, ele acabou sobrevivendo e completou o rito
ritual para liberar o clã dos demônios. O ritual funcionou parcialmente e apenas 9 dos 10 mandamentos foram libertados, enquanto o último, que era Fraudrin, não estava selado. Com o passar do tempo, outros demônios foram libertados, como os Albions, e outros demônios mais fracos, como os demônios azuis, entre outros. Além disso, após o Meliodas retornar da morte, Chandler e Kazak também foram libertados e se juntaram aos demais membros do seu clã. A maioria dos demônios tem uma aparência monstruosa, com a exceção de alguns membros com aspectos humanoides e olhos negros, como os membros dos 10 mandamentos, por exemplo. Todos têm mais do que um coração e é necessário destruir todos eles para matar. Os demônios têm também várias habilidades e poderes que permitem queimar os seus inimigos ou absorver suas almas para se regenerarem. Além do mais, os demônios meio que são divididos em subclasses diferentes, que variam de suas cores. Cada cor indica o nível de poder do demônio, onde obviamente a cor mais fraca é a cor branca e os mais fortes são os demônios de cobre. O clã dos demônios é uma das raças mais poderosas conhecidas, como eu falei, sendo necessário esforço conjunto das deusas, fadas gigantes e humanos. Muitos demônios até mesmo se consideram melhores e mais poderosos do que as demais raças que existem, principalmente mais do que os humanos. Mesmo os demônios mais fracos, como os demônios vermelhos e os brancos, são capazes de derrotar facilmente os cavaleiros sagrados comuns, e os membros mais poderosos são capazes de comandar os mais fracos. Indo na lógica, um membro mais forte do clã dos demônios seria o Rei Demônio, mas após o final de Nanatsu no Taizai, Meliodas se mostrou o mais poderoso possível, herdando o título de um novo Rei Demônio. A nossa próxima raça barra clã é o clã das deusas, a contraparte do clã dos demônios. Com poder equiparado ao clã dos demônios, a raça das deusas extinguiu então os outros clãs a lutarem contra os seus inimigos na Guerra Santa. É verdade que elas conseguiram vencer, mas isso custou muito de seu poder, incluindo a possibilidade de manter sua forma física no mundo real. Essa raça é composta majoritariamente por mulheres com a aparência de anjos, incluindo asas. No entanto, sua guarda de elite, os 4 arcanjos, que inclusive tem um vídeo bem bacana aqui no canal, se você quiser assistir, tá aí no card, consiste em membros masculinos, onde o mais forte era o Mael. As deusas são extremamente poderosas e elas conseguem se curar, ressuscitar e desintegrar as almas dos demônios e de outras raças afins. Apesar de seu poder, elas precisam então de formas físicas para realmente afetar o mundo por suas ações. Obviamente, a membra mais forte desta raça é a Suprema Divindade junto de Mael, onde a Suprema Divindade é uma entidade que simplesmente é a mais pura de todas e que bate inclusive de frente com o Rei Demônio. Mas também existem outros membros bem poderosos, como a própria Elizabeth e seu filho Tristan, que também é um conjunto com o Meliodas, mais especificamente o Tristan, que é um caso bem peculiar, onde falaremos um pouquinho mais tarde no vídeo. Agora temos uma sub-raça da sub-raça, viu? Que podemos considerar sim a mais forte atualmente. Eu estou falando do único membro vivo deste clã, e ele é o Caos. Caos é a primeira divindade e criador do mundo. Através dele, os deuses emergiram, no caso a Suprema Divindade, Rei Demônio, a Árvore Sagrada e por aí vai. Além de ser um deus, o Caos é uma entidade de luz e escuridão que até os demônios temiam e adoravam, e as deusas também, que nasceu entre as estrelas antigas. Como a primeira entidade a existir, o Caos é mostrado como um ser extraordinariamente poderoso, pois criou o mundo e depois seres imensamente poderosos como a Suprema Divindade, o Rei Demônio e a Árvore Sagrada do nada, que por sua vez foram capazes de fazer suas próprias raças poderosas para servi-los e criar sua própria dimensão única em que residem. E logo depois, Caos criou os gigantes e a sua maior criação até então, que são os seres humanos. Como o primeiro ser a existir em toda a história, ele é a entidade mais poderosa de toda a série, com níveis de poder muito maiores do que qualquer outro, incluindo qualquer um de seus filhos. No entanto, o Caos não poderia ir sozinho contra o poder combinado da Suprema Divindade e do Rei Demônio, razão pela qual ele foi derrotado e selado. Quando Arthur se tornou o novo Rei do Caos, ele se tornou o novo hospedeiro do Caos e é capaz de utilizar o poder do mesmo para deformar a própria realidade. Sem dúvidas nenhuma, o ser e a raça mais poderosa de toda a história. E se você acha que acaba por aqui, Nanatsu no Taizai tem várias outras raças que eu vou chamá-las de sub-raças, começando pelos Homens Besta. Essas criaturas são geralmente perseguidas por seres humanos comuns devido à sua aparência monstruosa. Os Homens Besta têm corpo de homem mais cabeça de animal e estão cobertos por pelos, por isso
isso, eles são geralmente expulsos de suas casas e de suas terras, forçados então a roubarem para sobreviver. Embora vivam na marginalidade, os membros desse clã são muito poderosos, usufruindo de grande força física e instinto animalesco. Outra sub-raça são os vampiros. Os vampiros se uniram ao clã dos demônios durante a Guerra Santa, porém o seu rei criou uma rebelião secreta que, bom, ocorreu muito mal. Como castigo, o rei dos demônios selou todo o clã em um sarcófago antigo, e quando finalmente saíram em liberdade, centenas de anos depois, os vampiros recomeçaram sua vida no reino de Edimburgo, massacrando toda a população para tomarem a cidade. Essas criaturas têm a aparência humana, mas possuem um par de presas e a pele completamente pálida. Além disso, sua longevidade e força ultrapassa e muito a dos humanos, que normalmente se tornam presas fáceis dos vampiros, e bom, essa aqui é a raça dos vampiros. E agora, as últimas sub-raças são os druidas e os mestiços. Os druidas são uma facção de humanos que se isolou na floresta e que adora o clã das deusas. Eles vivem isolados e em contato direto com a natureza. Conhecidos então como filósofos e feiticeiros da floresta, estes humanos de cabelo prateado têm acesso a técnicas secretas de cura e outros pequenos feitiços que aprenderam com as deusas. Além disso, eles conseguem também corroer a carne de seus inimigos com um ácido natural até que ele se desintegre. Já os mestiços são uma sub-raça bem específica, já que eles geralmente são feitos quando tem um cruzamento de um demônio com uma deusa ou uma raça totalmente diferente com outra. Lembra quando eu falei anteriormente do Tristan? Ele é basicamente um ser bem diferente, pois ele é filho do Meliodas, que por sua vez é um demônio, e da Elizabeth, que por sua vez é uma deusa. Isso então o torna um ser extremamente poderoso e bem diferente, pois pode extrair o máximo das duas raças. Há boatos que também existiram várias outras raças além dessas, como por exemplo os anões e os gnomos, mas eles nunca apareceram de fato na história. Essas então são todas as raças e clãs de Nanatsu no Taizai Mokushiroko no Yonkishi. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo e conhecido um pouco mais sobre a série, pois ele com certeza me deu um trabalho bem absurdo. Eu tive que gravar 2 vezes. Então, para compensar totalmente meu trabalho aqui, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você vai me ajudar e de quebra ainda vai receber os próximos vídeos como esse que saírem por aqui. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui. Assista também esses outros vídeos de Nanatsu no Taizai que estão passando por sua tela, pois com certeza eles estão bem legais. Mas enfim, tamo junto e até a próxima. Fui!